Boa noite, gente. Tudo bem? Então, diante do cenário atual, que demanda o máximo de cuidado possível, que a gente permaneça em casa tanto quanto possível, a Universidade Católica de Pelotas, recomendou que nós, professores, passássemos para vocês da melhor forma possível, né, o conteúdo que seria abordado em sala de aula, até porque esse convívio social de sala de aula nesse momento não é recomendado. Então eu optei por gravar esses vídeos, né? Eles estão sendo enviados para vocês acompanhados do material complementar, para que a gente chegue tão perto quanto possível do que seriam as nossas aulas presenciais. Né? Nas aulas presenciais vocês recebem os slides e eu, né, na aula presencial, comento esses slides, assim como uso o quadro. A única diferença, né, é que aqui na minha casa eu não tenho quadro. De resto, né, tô tentando manter o mesmo nível de aula e, claro, peço desculpas por qualquer amadorismo, né, nesses vídeos, afinal de contas eu realmente não tô acostumada, mas prometo, né, buscar cada vez melhorar mais esses vídeos para que a gente tenha aulas prazerosas, né, para que a gente consiga nesse momento de tanta preocupação, de tanta apreensão, manter o estudo do nosso conteúdo, né, ter esse contato professor-aluno, e já me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas. Vocês podem perguntar através do e-mail institucional, através das redes sociais. Vocês sabem que eu estou à inteira disposição de vocês e vamos lá, vamos juntos, né, nessa guerra, nessa batalha contra o coronavírus. Vamos tomar todas as medidas recomendadas, né, como forma de precaução, por questão de empatia e de amor ao próximo. Bom, então, seguindo adiante no estudo da nossa matéria, a gente vinha estudando até aqui o Instituto Jurídico da Posse, né? Na aula passada, nós vimos as formas de aquisição da posse e estudamos, né, os modos originários de aquisição dessa posse. Aí nós começamos a estudar os modos derivados e eu vou retomar a partir daqui para a gente seguir adiante, certo? Então, com relação aos modos derivados de aquisição de posse, nós temos como o primeiro deles a tradição. A tradição nada mais é do que um acordo de vontades, um ato bilateral, através do qual um possuidor aliena a título gratuito ou oneroso, né, a sua posse para outro possuidor. Na acepção mais pura, portanto, essa tradição nada mais é do que o ato material de entrega da coisa. Bom, mas nem sempre é tão simples assim, né? Eu quero transmitir a posse desse enfeite. Através da tradição, quero transferir a posse dele a título gratuito para vocês. Muito simples, eu pego ele na mão, através da tradição faço a entrega material dele para vocês e tá feita a transmissão da posse. A partir desse momento em que eu entrego o bem materialmente para vocês, eu perco a posse dele e vocês adquirem de forma derivada através da tradição. Acontece que nem sempre é tão simples assim essa questão da tradição. E por isso nós temos, né, algumas espécies de tradição. Nem sempre é possível essa entrega material. Por exemplo, se eu quero transferir a posse de um carro, eu não tenho como pegar o carro no colo e entregar esse carro materialmente. Então, nós temos outras espécies de tradição, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, primeira espécie é a tradição real, né? Também chamada de traditio real. Ela nada mais é do que a entrega material da coisa, a entrega efetiva dessa coisa. É a tradição, né, na sua acepção mais pura. Depois nós temos a tradição simbólica. E aí ela vai se dar através de um ato representativo. Essa tradição simbólica, ela também é chamada de traditio longamano, e como eu já falei, ela se dá através de um ato representativo. Eu quero transferir a posse do meu carro para vocês. Eu não tenho como pegar esse carro no colo, portanto, a tradição vai se dar de forma simbólica, através da entrega da chave do meu carro para vocês. A partir do momento em que eu entrego a chave do carro para o outro possuidor, para o novo possuidor, ele adquire a posse de forma derivada pela tradição
e eu, consequentemente, né, perco a posse, seja a título gratuito, seja a título oneroso. E a gente também tem a tradição chamada ficta ou presumida. Nessa tradição, a gente vai ter uma presunção. Para o mundo externo, nada vai mudar. Mas para o mundo jurídico, isso muda, porque a gente tem a mudança da titularidade da posse. E a posse presumida ou ficta, ela pode ser traditio brevi manu ou constituto possessório. Na traditio brevi manu, o atual possuidor possuía em nome alheio e agora possui em nome próprio. Exemplo clássico, o locatário, que anteriormente tinha somente a posse direta do bem, adquire também a propriedade desse bem, tendo também a posse indireta dela. Portanto, o locatário que compra o bem, aqui a gente tem a transmissão, a aquisição da posse dele de forma presumida pela traditio brevi manu. Ele possuía em nome alheio e passa a possuir em nome próprio, certo? Para o mundo externo, nada mudou. Aquela pessoa morava no imóvel e continua morando. Mas para o mundo jurídico, a gente teve aqui também a transmissão da posse indireta para as mãos do locatário, que antes só tinha somente a posse direta. E o constituto possessório é o oposto. É quando a pessoa possuía em nome próprio e agora possui em nome alheio. Como, por exemplo, alguém que vende o seu imóvel para outra pessoa e faz um contrato de locação para continuar morando nele, certo? Até aqui a gente já tinha visto, né? Essa é meramente uma revisão. E aí eu trouxe aqui para vocês uma questão da IBFC, ano 2018, o concurso de juiz federal substituto, né? Nessa questão, a banca diz o seguinte: no que se refere ao Instituto da Posse no Direito Civil Brasileiro, ocorre a tradição brevi manu, tradição ficta, tradição presumida brevi manu. A. No caso em que o sucessor universal continua na posse do seu antecessor? Não, né? B. Quando o possuidor de um bem imóvel em nome próprio passa a possuí-lo em nome alheio. Quem possui em nome próprio passa a possuir em nome alheio, a gente tem um constituto possessório, não traditio brevi manu, também está errada. C. A posse é exercida no âmbito da situação de dependência econômica ou de vínculo de subordinação hierárquica. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um caso de detenção, que não se confunde com posse, vocês já estudaram isso. D. Se verifica a transmissão da posse pela regra da Saizine. Nada a ver. A regra da Saizine é aquela em que, ocorrendo a morte de alguém, se abre a sucessão dessa pessoa e desde logo se transmite a herança para os herdeiros. Não tem nada a ver com traditio brevi manu. E, só pode ser a certa, o possuidor de coisa em nome alheio passa a possuí-la em nome próprio. A alternativa certa, letra E. Fechou? Seguindo adiante, a gente tem a segunda forma de aquisição derivada da posse, e é justamente a sucessão na posse. Ela está lá no 1206 e 1207 do Código Civil. O 1206 diz: a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Ou seja, a posse, quando transmitida aos herdeiros ou legatários, mantém as mesmas características da posse que tinha o autor da herança, o de cujos. 1207, o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Ponto e vírgula, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. O que diz o 1207? Que o sucessor universal, ele obrigatoriamente vai continuar a posse anterior, ou seja, se a pessoa herda a título universal, herda todo o patrimônio de alguém, a posse dele vai ser somada à posse do de cujos. Sendo uma sucessão a título singular, ou seja, de um bem ou direito individualizado, é facultado ao herdeiro ou legatário tanto somar, unir a sua posse, como não. Porém, essa parte final aqui
ela tem o enunciado 494 da quinta jornada dizendo que, embora seja uma faculdade do sucessor a título singular, unir a sua posse à do antecessor, isso não faz com que esta nova posse, recebida a título singular, não tenha as mesmas características da anterior, certo? O que diz o enunciado 494 da quinta jornada? A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o tempo da posse de seu antecessor não significa que, ao optar por uma nova contagem, estará livre do vício objetivo que maculava a posse anterior. Então, muito cuidado com isso. Embora não esteja expresso no Código Civil, temos o enunciado 494 da quinta jornada de Direito Civil explicando e aclarando bem essa situação. Seguindo, nós temos um destaque aqui para o artigo 1209 do Código Civil, que diz: a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. Ora, o que o 1209 traz? O 1209 traz aqui a consagração do princípio da gravitação jurídica. O que é o princípio da gravitação jurídica? O acessório segue o principal. Portanto, até que se prove o contrário, os bens móveis, que guarnecem, que estão lá, fazem parte do bem imóvel, presumem estar incluídos na posse desse imóvel. Fechou? Até aqui tudo bem? Seguindo adiante, a gente tem uma questãozinha. Banca Consuplan, ano 2017, TJ de Minas, o concurso de titular de serviço de notas e registros. Nos termos do Código Civil, a posse pode ser adquirida. E aqui é revisão de conteúdo. É da nossa aula da semana passada. Não está aqui nesse vídeo, mas serve para lembrar. Quando a gente estudou lá as formas de aquisição de posse, nós vimos que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa, por seu representante, por terceiro. E aí, nessa aquisição por terceiro, a gente tem algumas observações. Não vou dar spoiler para a gente poder responder aqui a questão juntos. E aí, depois nós entramos no estudo das aquisições originárias e das derivadas que a gente relembrou aqui e continuou o estudo. Então, vamos lá. Nos termos do Código Civil, a posse pode ser adquirida. Somente pela própria pessoa, já que se trata de direito pessoal próprio e fático. A posse é direito pessoal próprio e fático? Não. E nós já vimos que não é somente pela própria pessoa que ela pode ser adquirida. Sim, ela pode ser adquirida pela própria pessoa, mas nós temos outras formas de aquisição. Assim como a posse não pode ser considerado um direito pessoal próprio e fático. B. Somente pela pessoa que a pretende ou por seu representante. Não é somente pela pessoa que a pretende ou por seu próprio representante. Esse spoiler eu já dei. A B está errada. C. Pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante e ainda por terceiro sem mandato e sem maior formalidade, porque trata-se de uma questão meramente fática. Não tem a necessidade de alguma formalidade? Vamos ver a D. Pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante e por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. A alternativa certa qual é? É a letra D. Porque a lei é clara, pode ser adquirida por terceiro, mesmo que sem mandato, mas ela depende de ratificação posterior. Letra certa, letra D. Seguindo adiante, a gente vai para o estudo da perda da posse. E aqui no início desse vídeo, quando eu falei das formas de aquisição de posse, eu ainda disse, nos exemplos, a partir do momento em que alguém adquire a posse de um bem que estava na minha posse, consequentemente, a aquisição da posse por uma outra pessoa gera a perda da minha posse. Então, a posse vai ser perdida em todos os casos em que ela for adquirida por outra pessoa. E aí, o 1223 vem dizer: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o 1196. Qual é o poder que se refere o 1196? O exercício de algum dos atributos, lá referentes ao direito de propriedade. Os atributos de usar, gozar e dispor, certo? 1224, só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho
quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Ora, o 1223 diz que a posse ela é perdida quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, certo? Então pode haver a perda da posse, obviamente, mesmo que contra a vontade do possuidor. E aí o 1224 vem explicar. A gente só vai ter a coisa, a posse da coisa realmente perdida por quem não presenciou o esbulho, ou seja, a retirada dessa posse, quando, tendo notícia desse esbulho, a pessoa se abstém de retornar a coisa ou, quando tenta recuperá-la, é violentamente impedida. E aí, para esses casos, a gente tem, vias judiciais, algumas ações disponíveis que nós vamos ver já já. Temos uma ação para proteção contra o esbulho, contra a turbação e contra o perigo, a iminência de esbulho ou turbação. Já já a gente vai estudar isso. Até aqui tudo bem? E aí, já já nós vamos estudar isso. Chegou, né? Aqui a gente vai dar uma olhadinha em como ocorre, como é possível a proteção possessória. A gente vai estudar aqui as características e os requisitos, dessa proteção possessória. Claro que de forma breve, porque aqui o nosso conteúdo é o direito material, e essa proteção possessória é uma questão mais processual, mas claro, importante de ser vista, e a gente vai dar uma olhadinha aqui. Agora a gente faz um intervalo, até para o vídeo não ficar muito longo, que depois dificulta eu carregá-lo, vocês baixarem. Então eu vou dar uma pausa aqui, a gente faz um intervalo e já retomo o vídeo. Beijo!